Em relação ao UST, como é que você vê o UST? Também você vê indo pelo mesmo caminho, sem muita solução, pelo menos a curto prazo? Cara, o ST hoje está com o quê? Já tá menos de 1 bi de market cap? Parei, o negócio é o seguinte, a única coisa que o UST ele só vale $1 para Luna, cara. Então se Luna tá fadada, o ST também tá fadado. Então tenham isso em mente, eu acho que esse é o ponto central do que a gente está falando aqui. Eu hoje não tomaria o risco ST, não tomaria o risco Luna, não tomaria o risco nada disso, cara. E não especule nisso, pô, a chance de você perder dinheiro nisso é muito alta. Muito alta, assim. Porque virou uma coisa muito frágil, cara. Uma coisa muito frágil que pouco capital mexe muito. Então, eu penso muito nessa linha. E ainda falo mais, tem outras coisas muito frágeis no mercado cripto. O próprio Tether, cara, para mim é uma parada super frágil. Boa, eu queria falar sobre isso. Ainda bem que você já puxou. Não, pra mim, cara, o Tether é uma coisa que eu bato já faz mais de ano. E, cara, eu continuarei batendo porque eu acho que vai dar merda uma hora. Como é que você vê isso? Porque eu vi, se eu não me engano, no início do ano passado, eles tomaram um processo lá não sei se foi com a SEC, eu acho que foi com o estado de Nova York. E aí meio que pouca gente falando disso, não tinha muita informação, e meio que o resultado foi que eles pagaram uma multa ali, falaram, sai de Nova York, se eu não me engano, na época, e tá tudo certo. Eles não comprovaram, eles tinham que comprovar a reserva deles, de pelo menos 70%, acabou que eles pagaram uma multa, saíram lá do estado e ficou por isso mesmo. E a gente vê diversas vezes histórias semelhantes. Como é que você enxerga o Tether? Até mesmo de terça para quarta, chegou aí, se eu não me engano, para 0,94. A gente estava acordado de madrugada e foi, liga pro Rodrigo, que o Rodrigo estava com um dinheiro nosso que tinha caído em Tether, transforma em alguma outra stablecoin. Como é que você vê isso? Eu tenho minhas ressalvas do Tether, tipo, qual que é a questão, assim, eu acho que essencial que quando vocês pensarem em stablecoin, tá? E eu bato nessa tecla. Tenham noção da finalidade do que vocês querem com aquele token. Se eu viro e falo, cara, eu quero uma stablecoin, o que isso significa? Significa, em outras palavras, que quero um ativo estável que seja igual ao dólar. Em outras palavras, você está falando isso. Você não precisa inventar a roda, inventar uma coisa super mirabolante. Qual que é o ativo mais ideal de uma stablecoin de dólar? O ativo que ele seja o mais próximo possível do dólar. Ou seja, que eu saiba que a quantidade de dólares existe, que eu saiba que existe a liquidez e que eu tenha a possibilidade de reconversão desse ativo para dólar, de fato. O que acontece no caso do Tether? O Tether foi a primeira stablecoin, ela teve início em 2015. Ela usou, inclusive, uma estrutura de smart contract, um framework baseado na blockchain do Bitcoin, inicialmente, que não era viável de ser tão auditável, dado aquela estrutura, e depois ela foi se expandindo para vários outros ecossistemas. Hoje, os ecossistemas que têm smart money, os ecossistemas que são ali mais estáveis, que os investidores são mais diligentes, eles têm menos uso de Tether e mais uso de USDC. Hoje, o ecossistema da Ethereum usa mais USDC e DAI do que Tether. E aí, o que eu bato na tecla do Tether? Esse cara, ele não tem um histórico bom com a regulação, esse cara não é transparente e esse cara tem uma estrutura rudimentar em termos de token, em termos de transparência com o seu token. Para mim, tudo isso é uma red flag. Eu hoje não utilizaria Tether, não utilizaria BUSD. Se eu fosse utilizar alguma coisa, eu utilizaria o USDC. Por quê? Porque é o mais próximo que a gente tem de algo extremamente auditável. De uma companhia que está muito próxima de abrir capital, no caso da Circle, a outra companhia por trás da Coinbase, e os caras têm aí a maior parte da reserva deles aberta. Os caras têm uma relação com o regulador muito boa. Aí vai ter as pessoas que vão virar e falar, pô, cara, mas eu não quero ter o risco do governo, etc, etc, etc. Beleza, cara, então não tenha dólar. Porque no fundo, o que você está buscando no stablecoin é dólar. Para mim, assim, se eu fosse botar minha grana em alguma coisa próxima a dólar, se eu não tenho a possibilidade de dólar, cara, seria o USDC. Se não tenho a possibilidade de USDC, Pax Gold. E se não tenho, de TrueUSD. São os três ativos que eles são muito claros, muito diligentes, muito transparentes com todo esse processo e estão à frente na questão da regulação. Então, mas e a DAI? Como é que você vê? Como é que você enxerga a DAI nessa história? Cara, a DAI é um ativo super colateralizado, né? Diferente do Tether, ele tem ali mais lastro. Ele é um ativo mais transparente, mas ele ainda é um ativo que depende da capacidade da MakerDAO de administrar aquelas dívidas. Então, se você tiver um flash crash com os oráculos da MakerDAO não funcionando, algo que já aconteceu, diga-se de passagem,
MercadoLigo já deu prejuízo para investidores ali em 2020, na crise do Covid, a estrutura do DAI não funcionou tão bem, você tem esse risco. Quando eu estou querendo uma stablecoin, eu quero correr o mínimo de risco possível. Por isso que eu estou seguindo essa lógica. Então, para mim, quando eu tenho, por exemplo, o dólar, qual que é o risco que eu tenho? Eu tenho o risco do dólar, mais o risco do local que o dólar está depositado. Ali, caso eu esteja usando uma exchange. Agora, se eu tiver o risco, por exemplo, o risco Circle, o risco SDC, cara, eu normalmente vou ter o risco Exchange e o risco ali onde aquilo ali tá sendo custodiado, que normalmente são as contas da Circle, que são transparentes. Então, eu sempre penso nisso. Eu acho que, no caso da stablecoin, você tem que pensar o risco de custódia. O DAI, eu tenho riscos ativos que estão ali por trás do DAI, o risco oráculo e o risco liquidez de mercado. Eu acho que são 3 riscos a mais que não valem tanto a pena. Essa é a minha lógica por trás do meu racional. E até o pessoal colocando a questão do BUSD, mas, cara, para mim o BUSD, o meu risco é o risco Binance, o risco regulatório Binance, que não é um risco que eu gostaria de assumir. Sim. No caso, quem guarda alguma reserva na Binance, talvez seja até melhor o BUSD, porque aquele dinheiro que está ali já está meio que exposto ao risco Binance. Então você só está meio que ampliando, né? Cara, eu sempre bato nessa tecla para as pessoas. Tipo, você tem que ter noção que quando você está investindo em cripto, você não está só no risco da cripto, não, cara. Você está no risco da cripto no local que você custodia. Então, se você está, por exemplo, na rede da Ethereum, você está no risco do token que você está investindo e no risco Ethereum. Se você está, por exemplo, custodiado numa exchange, você está no risco do token, no risco da exchange e no risco da rede que aquele token está sendo armazenado pela exchange. Por exemplo, o cara que tem Ether na Binance Smart Chain, cara, você não está no risco só da sua MetaMask, não. Você também está no risco Binance. E é importante você até ter essa diferenciação para, enfim, equilibrar da forma correta. Algo que sempre me inculcou muito a respeito da Tether é o ritmo que eles imprimem. Porque se na teoria você está recebendo um inflow de dólar, você precisa mintar o equivalente ao que entrou para você colateralizar isso. Só que, porra, os caras mintam de 100 mil, 100 milhões, entendeu? É sempre valor fechadinho. Não entra isso, entendeu? Só por aí eu já fico meio realmente, cara. Tem alguma coisa aí que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Eles falam que tem muita coisa lastreada em bonde de tesouro americano, mas ainda assim, naquela época, por exemplo, que a Evergrande quebrou, eu lembro na época que a Tether tinha alguns títulos de dívida da Evergrande, e a galera estava com muito medo disso resvalar para a Tether e acontecer um Terra Luna 2.0, assim, mas eu realmente acredito, cara, quando saiu a notícia, agora temos um dólar que é lastreado ou colateralizado por Bitcoin, cara, na hora acendeu na minha cabeça, assim, cara, isso não vai... Assim, isso não, assim, alguém muito grande vai olhar para isso e falar não. E o mercado, querendo ou não, ainda está numa etapa que dá para você frustrar isso. A mágica da blockchain é a gente conseguir ver, por exemplo, qual foi o inflow e outflow da carteira da Terra Luna. E a gente viu realmente, cara, que entraram os 25K por fora, que todo esse movimento foi uma grande arapuca, na verdade. O do quanto foi muito prepotente. Muito prepotente. Você viu que ele fez um podcast, acho que foi um dia antes, ou 2 dias antes da Terra Luna despencar. Ele estava fazendo podcast com uma menina, que eu não lembro o nome agora, que ela chega a perguntar para ele, mas você não se preocupa com esses projetos que só somem, não sei o quê? Cara, e ele ainda fala, não, ao longo do bear market, vários projetos vão subir. Inclusive até amusing, né? É até divertido ver esses projetos indo a zero. E aí, a Lady Murphy bateu na porta dele 2 dias depois, o projeto dele indo